catarse e o método catártico, ele foi ali desenvolvido ali por Freud e Brauer em 1880 até 1895. Então, a catarse, ela é um fenômeno, ela é um termo de origem filosófica que significa limpeza ou uma purificação pessoal. O termo ele provém do grego catarsis e é utilizado para designar o estado de liberação psíquica que o ser humano vivencia quando ele consegue superar algum trauma. Esse método, né, que foi utilizado por Brauer e também por Freud, o pai da psicanálise, ele foi utilizado como forma de terapia, principalmente na era pré-psicanalítica, antes de 1900. A catarse, como um processo de cura emocional através da psicanálise, ela foi defendida por Sigmund Freud, que integrou os estudos sobre a hipnose, que ele fez ali com o Jean-Marie Charcot, que foram ali já também desenvolvido pelo austríaco Joseph Brauer. Nas suas análises sobre influências das memórias do inconsciente no comportamento humano, a catarse, ela representa essa cura de um paciente que é alcançada através da expressão verbal de experiências traumáticas que ficaram recalcadas ali no inconsciente. Se a gente for levar também para o lado filosófico, né, já na época de Aristóteles, né, que aonde ele falava que o teatro ele tinha para o ser humano a capacidade de uma liberação, de uma libertação. Pois quando ele via ali as paixões representadas, ele conseguia se liberar delas. Essa purgação, né, ou uma purificação, levava esse nome de catarse, que era provocada ali no público durante e após a representação de uma tragédia grega. Então, a catarse, ela era o estado de uma purificação da alma, experimentada pela plateia através das diversas emoções transmitidas no drama. As pessoas, por exemplo, que vão ao teatro e mediante uma cena ela começa a chorar compulsivamente, ela começa a sentir. São sinais de catarse. Numa novela, ou numa apresentação de música, num show, ou quando você está ouvindo uma música, você tem arrepio, algumas. Então, porque vai trazendo algumas memórias recalcadas. Dentro da psicoterapia, essa definição desse método catártico, ele tem um efeito terapêutico que é visado, que é essa purgação, essa descarga adequada dos afetos patogênicos. O tratamento, ele permite a pessoa evocar e até reviver os acontecimentos traumáticos e fazer ali uma abreação. A abreação, ele é um mecanismo de defesa, né? Então, a pessoa vai fazer essa abreação dos afetos ligados ao trauma. O método catártico, ele foi ali pressuposto dentro das teorias da catarse, que são o quê? Nada mais, nada menos que os afetos que não conseguiam encontrar o caminho para essa descarga pulsional e eles ficaram presos, exercendo então efeitos patogênicos. Por isso que muito tempo mais tarde Lacan fala, né, uma pessoa quando ela tem algumas atitudes estranhas, né, ele fala: qual é o afeto que te afeta? Qual o afeto que te prendeu? Agora, Brauer e Freud, eles usaram esse termo, catarse, para exprimir ali o efeito esperado de uma abreação adequada referente ao traumatismo sofrido. Freud explica, sim, o método catártico, que é onde ele resumiu mais tarde a teoria
que ele escreveu que supunha-se que o sintoma histérico ele surgia quando a energia de um processo psíquico não podia chegar à elaboração consciente e ela era dirigida para a inervação, ou seja, a conversão. A cura, ela era obtida pela liberação desse afeto desviado e a sua descarga por vias normais, que seria a abreação. Então, do método catártico, né, ao método psicanalítico, que foi usado na época, a hipnose, simples sugestões e associações livres. O efeito catártico ligado à abreação deixa de ser a mola principal desse tratamento. Porque a catarse ela não deixa de ser uma dimensão também da terapia psicanalítica. A revivência de certas lembranças acompanhadas de uma descarga emocional faz parte desse método, né, dessa terapia. A repetição ao longo do tratamento, essa atualização transferencial. Mas quando você tiver com o seu setting, né, trabalhando, não estranha caso o seu paciente comece a ter alguns sintomas, porque são muito comuns os sintomas, porque a pessoa está indo lá para o passado, está indo buscar aquilo lá, ele está revivendo, então ele vai poder sentir uma certa repulsa, enjoo, dor de cabeça, uma confusão mental, confusão de palavras, inquietação, choro difícil de controlar, aquele choro que sai, e também uma vontade imensa de se isolar. Mas isso é semelhante ali a uma evolução física, que para acontecer, muitas vezes, vem acompanhada da dor. O mesmo acontece nessa evolução, nessa descarga. Às vezes, as pessoas, os pacientes, né, eles relutam com isso. Vai precisar, porque esse método catártico, nós sabemos que a mudança, para quem quer mudar, para quem está disposto realmente a entrar na terapia, passar por esse método catártico, que é a cada sessão, exige esforço. É ao mesmo tempo assim, a pessoa, quando ela tem essa resistência, é como se ela estivesse estagnando-se, ela não está abrindo para novos caminhos. E, às vezes, o psicanalista ele pode se sentir aí meio impotente referente a isso. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem a consciência desse fenômeno quando ele acontece. E acaba que o processo se torna um pouco mais difícil devido à resistência. A catarse, ela tem as suas durações, ela pode durar algumas horas, pode durar um dia inteiro, ou até mesmo semanas, porque a pessoa ela está revivendo, aquilo está, né? É como um lago, né? Quando você joga uma pedra, tudo aquilo que está no lago sobe. Isso tudo vai depender do impacto e das experiências que a pessoa teve. Brauer e Freud, ele reconheciam o valor catártico na expressão verbal, porque é uma linguagem que o homem encontra um substituto para o ato, um substituto graças ao qual o afeto ele pode ser abreagido, quase da mesma maneira. Em outros casos, é a própria palavra que constitui o reflexo adequado, sob a forma de uma queixa ou como uma expressão de um segredo muito pesado, né? Que a pessoa às vezes pode achar até que é uma confissão, mas você tem que deixar, né, o setting analítico como um campo seguro, um espaço seguro para o paciente, para que ele possa falar das suas coisas que ele jamais falaria para outra pessoa. Outros tipos de psicoterapia, além da psicanálise, também usam a catarse. Por exemplo, porque eu falei logo no começo, quando você vai a uma peça de teatro, assistir um teatro, porque a catarse também
ela está no psicodrama. É interessante também alguns pacientes fazer teatro, fazer o psicodrama. E o psicodrama, ele é definido como uma liberação dos conflitos interiores, por meio ali de uma representação dramática.